Oi, Rafael, tudo bem? Como é que você tá? Oi, Emílio. Prazerzão. Tô bem, graças a Deus. E você? Tudo jóia. Em primeiro lugar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão assistindo a gente. Meu nome é Rafael Sopran. Eu sou ator desde 2018. Peguei esse período de pandemia que foi difícil para todos nós artistas, né? Teve que aprender a como se virar online, né? E não perder essa mão, né? Continuar produzindo arte, seja através de estudo, através de trabalho, de uma forma totalmente digital, né? Que é totalmente diferente para nós, que é mais do contato, né? Sim, nossa, sem dúvida, sem dúvida. E você sempre teve interesse por comédia? Por que que você escolheu esse curso? Era uma coisa que você estava procurando já? Foi no impulso? Como é que foi? Acho que foi um pouco de cada coisa, né? Porque, no caso, como artista, né, pelo menos a realidade no Brasil, não sei muito como é lá fora, você tem que aprender a se virar em 10, né? Então, não tem como você focar só numa coisa. Muito difícil alguém conseguir viver somente numa área que tem interesse, né? Então, primeiro eu comecei a pensar justamente em expandir o meu leque, né, com relação ao conhecimento, não ser somente da parte dramática. Eu amo comédia, né? Então, Charlie Chaplin, Buster Keaton, Monty Python, Jim Carrey. Então, assim, são todas as pessoas assim que eu gosto muito. E aí, ao mesmo tempo, me bate aquela dúvida de será que eu consigo servir para o stand-up? Porque eu sou aquele cara que consegue ser engraçado no meio da galera, sempre faz umas piadas, principalmente aquelas quinta série, né? Mas uma coisa é você ser o fanfarrão da turma e outra coisa é você estruturar todo o modelo e você saber ali como entregar aquilo para o público. Né? São duas coisas diferentes, né? Que é uma é você agir pelo ímpeto, o impulso, que também faz parte, que no caso seria a parte de improvisação da vida, né? Mas o palco é uma coisa muito mais intimista, né? Então você sabe que você está sendo observado para aquilo com aquele objetivo, né? Então ele acaba sendo um pouco intimidador e aí a comédia já não se torna tão fácil assim se você não tem uma estrutura que o Emílio Boechat é capaz de dar, que aí justamente eu fui atrás, porque eu pesquisei bastante quem era o Emílio, né, todas suas obras. Tem um livro também que o curso ele forneceu o digital, mas eu sou um cara, não vou dizer velhaco, né? Vintage. Vintage, né? Que curte mais o papel do que a parte digital. Então, principalmente porque tem os exercícios, né? Que tanto nas aulas do Emílio vão sendo passadas, que também tem no livro, né? E aí é o interessante justamente fazer esse intermediário entre as aulas e o livro para até rever os pontos que foram vistos nas aulas, né? Então, essa junção, assim, para mim foi muito boa, né? Ainda estou caminhando, né, nesse engateando, talvez seja a palavra, nessa parte da comédia, mas todo o conteúdo assim ele tem sido muito relevante e de extrema importância, né, para entender todo o fundamento, estrutura, passa desde a questão histórica, né, vai pegando de questões, talvez eu erre a palavra, psicológicas, né, porque vai entrando na psicanálise, tem um módulo que fala sobre Jung, que eu particularmente sou muito fã do Jung, né? Eu amo muito essa parte da psicanálise, né? Falando de sombras e arquetipos. Então, assim, o curso ainda ele veio com assuntos que eu não esperava ter e que agregou bem mais ainda já numa área que eu amo demais. Poxa, que bacana. Mas olha, eu acho que quem é ator tem muito mais ferramentas para fazer stand-up. Eu sei que realmente pode parecer, né, intimidador, né? Eu mesmo não subo ao palco para fazer stand-up, sou mais da escrita, mas você, como ator, tem muito mais ferramentas para fazer um stand-up muito melhor do que muitas pessoas que eu vejo fazer stand-up que você percebe que falta ali a ferramenta da atuação, né? Porque você está atuando, você está de cara limpa,
Mas quando você sobe num palco, e até os coaches americanos falam disso, você está ali com um personagem, você cria uma persona para estar diante da plateia, que vai ser o nervoso, o cara muito nervoso, ou muito atrapalhado, ou muito raivoso, ou medroso, enfim. Tem sempre ali uma personagem no fundo, né? Por mais que role o humor autodepreciativo, você possa falar da sua vida, que é o material que sempre vai te tornar único, né? Porque a sua vida, ninguém tem uma vida igual a outra, né? Mas, poxa, eu gostaria muito que a classe artística perdesse um pouco desse preconceito com a stand-up e e embarcasse nisso, porque, inclusive, grandes caras da stand-up americana, como o George Carlin, que morreu já, né? Os caras faziam shows brilhantes, né? Não era Sim. só, era muito mais do que ali contar piadas. Alguns são quase filósofos, né, do dia a dia, né? Por isso, assim, eu estimulo muito que você tente a stand-up, porque fora que abre um caminho, e uma coisa que eu acho muito bacana na stand-up, eu como roteirista sofro muito com isso, é que você é o dono do conteúdo, né? A não ser que você escreva um Sim. livro, quem escreve nunca é dono do conteúdo totalmente. No teatro, o texto é mais respeitado, mas assim, você até espera, né? Ver uma novidade quando aquilo é encenado, né? Porque o texto teatral, enquanto ele está só no papel, ele não é não está vivo ainda, né? Ele vive na hora que vai para o palco. Mas cinema, série, é muita gente colocando a mão. E a stand-up, assim como o cara que escreve um livro, né? Você é dono da sua obra. Só que tem uma vantagem em relação ao livro, porque você testa ali na hora, né? Você sabe se está funcionando ou não, porque você tem a reação do público. Isso é muito estimulante, né? Ixi, meu áudio falhou de novo. Tá me escutando? Tô te escutando. Tá, o engraçado é que eu não tô te ouvindo. Ah, não? Deixa eu ver se é alguma coisa aqui do meu. Por aqui. Peraí, deixa eu ver. Acho que eu vou passar pro celular, é mais Tá fácil. bom. Peraí. Então, eu não sei, acho que deve estar com algum mau contato. Ah, E. Ah, não, peraí. Eu acho que dá para utilizar o áudio da própria câmera, porque eu estou vendo que está multiplicando. Tá me escutando agora? tô te escutando. Ah, então eu devia ter usado o áudio da própria webcam. Ó. Tô falando, Maravilha. falando, né? Ó, vou voltar gravando aqui. Peraí, deixa eu só colocar. Então é isso, eu acho os atores, né, que têm essas ferramentas da interpretação, os atores, as atrizes, deviam se arriscar mais na stand-up, porque é um mercado interessante, você é dono do seu material, né? Você tem um controle, porque você cria, você apresenta, depois você posta nas redes, ou seja, você é, tem total controle, né? E a gente Uhum. só escreve e não tem esse controle. Porque são muitas mãos ali que vão mexendo ao longo do processo, né? Eu acho que está mutado o microfone, que agora eu não estou te ouvindo. Tá me Ah, estou te escutando? ouvindo. Tô te ouvindo. Ah, tá. Então, e a comédia, ela sempre foi uma coisa assim, que me deu um pouco de medo. Pela questão de. Hoje, existe muito julgamento em cima da comédia, e eu não digo nem pela questão do humor que ele é politicamente incorreto, né? Mas eu digo até de coisas mínimas dentro do humor, né? Eu não sei se você viu recentemente que fizeram uma piada com
com uma cidade, e o Carlos Alberto de Nóbrega teve que se retratar na Praça é Nossa, pedindo desculpa, porque a cidade inteira se sentiu ofendida. Teve um que eu vi um vídeo que era um rapaz numa, acho que era, não sei se quando você senta, também é asa delta, o nome que dá. E aí vem um urubu voando do lado, aí ele pega e pousa. E aí de repente ele começa a bicar o tênis. Aí na hora eu já pensei, eu falei assim, nossa, a carniça ali deve estar feia, né? Aí só que teve alguém que colocou isso. Nossa, o que teve de gente falando, falando assim, nossa, você não tem uma coisa mais inteligente para falar, uma coisa tão bonita, e falando essas besteiras. Aí eu falo assim, meu, como as pessoas estão problematizando tudo, sabe? E não precisa nem ser uma piada preconceituosa, é uma coisa que não se deve fazer, né? Mas aí uma coisa que é pequena, que é para você rir, e com relação até essa questão de julgamento, que eu até falo assim, que é uma análise que é interessante, porque o que é legal é viver com alegria, né? Porque você viver o drama, né? É, te muda o seu estado de espírito. Então o negócio é justamente isso, você buscar a alegria, a palhaçaria, a risada, a comédia. Mas é engraçado como isso nunca foi valorizado, né? Porque se no drama não der certo, né, digamos assim, na atuação, as pessoas vão falar assim, nossa, não gostei, não curti, foi ruim, né? Aquele ator não foi bom. Agora, na comédia, se você for ruim, meu, a probabilidade de você ser cancelado e talvez não fazer mais nada na sua vida é muito grande, né? E se você for pegar quantos comediantes, por melhores que tenham sido, ganharam o Oscar na vida e quantos atores dramáticos ganharam o Oscar, né? E então assim, você vê que existe justamente algo que nos alegra, que é algo que traz luz para a nossa vida e nos tira das trevas, é algo que é muito subjugado, não é valorizado e é visto como, sei lá, talvez para algumas pessoas nem como arte, né? A beleza de te encantar, de fazer sorrir, né? É muito louco isso, mas é uma verdade, né? E o riso, ao longo do século, sempre foi reprimido de uma forma ou de outra, né? Tem Sim, aquele livro lá que eu cito no curso do Jorge Minoir, que faz um apanhado assim fantástico da história do humor, né? é a E história do riso do escárnio, né? é, e assim, não tem um momento na história em que o riso não seja de uma forma ou de outra reprimido, né? Sim. Parece assim, parece que é muito fácil fazer rir, né? Quando é o oposto, né? É muito difícil, né? Tem uma parte que é quase uma relojoaria, né? Dos mecanismos que são super sutis, que você muda uma palavra, às vezes você perde totalmente a piada e a graça, né? Mas realmente não se tem o valor que o drama tem, né? Como se o drama fosse superior à comédia. E mesmo o Bergson, que eu cito no curso, né, que foi um dos primeiros caras que escreveu, que eu li, né, que escreveu sobre comédia, porque um professor da faculdade indicou, o Bergson, Freud e o Walter Benjamin, e eu primeiro li o Bergson e fiquei encantadíssimo. Ele fala mal da comédia. Ele filosoficamente fala mal. Ele acha que o riso é um gesto de crítica social, né? Pode ser também, né? Mas ele resume o Sim. riso a isso. Mas, por outro lado, ele fala várias coisas que são como dicas, assim, quase para você fazer humor, porque eu já usei quase tudo ali e sempre funciona. E por isso até eu quis escrever o livro, né? Me baseando nele. Acabei lendo outras coisas, conhecendo outras teorias mais atuais que já vão para o lado cognitivo, né? Não tentam descobrir o Uhum. que é engraçado, mas qual é o processo pelo qual o nosso cérebro passa para experimentar o que é engraçado, né? Mas também assim não negam o Bergson. Você não fala assim, eu vou jogar o Bergson fora agora que eu tenho a neurociência, que a psicanálise está muito mais desenvolvida, a psicologia social, etc.
E o curioso, né? O Bergson analisou só peças de teatro e literatura, porque o cinema não existia quando ele escreveu o livro. Ele lançou em 1900, né? O cinema estava engatinhando ainda. Mas é louco, ele escreveu e ele não gostava, né? Fica evidente no livro que ele não, que ele achava a comédia algo menor. Pelo menos ele fez o certo, né? Ele falou mal de algo que ele estudou. Falar assim, eu tenho conhecimento para falar que eu não gosto disso. E de fato tem esse humor que você estava se referindo, que é o humor que humilha, né? E durante muitos séculos, as teorias da superioridade que dizem que você ri do absurdo do outro, né? Você se sente superior ao ver o outro te atrapalhando e tal, né? Eram as teorias que duraram mais tempo, é a teoria que durou mais tempo, né? Da comédia. Tem esse humor mesmo que humilha, que brinca com o estrangeiro, com o que é diferente, com o que está fora do grupo, né? Mas tem um humor que faz o oposto, né? Vai lá na sociedade, no indivíduo e fala assim: olha como você é contraditório. Olha como isso que você acredita aqui é contraditório. Ou é ambíguo, ou é absurdo, né? Sim. Mas, E. Não pode falar. não, mas realmente a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão é, muito sensíveis, né? E, eu não tô, e é o que você falou, não é a questão de fazer humor preconceituoso, mas de você explicitar os absurdos que vão ter em qualquer contexto, né? Porque o absurdo E eu faz não. parte do ser humano, né? A contradição. Sim, eu acho que também o que acontece é que a internet deu o poder dos senhores das verdades. É Né? verdade. Então, agora, como eu tenho o teclado em minhas mãos, eu tenho todo o conhecimento do mundo com base do meu próprio eu para criticar quem é o seu eu, né? Então, agora eu posso fazer um discurso, porque antes é aquele negócio, você tinha que olhar na cara da pessoa e falar assim, meu, sua comédia não é legal, né? Você faz isso, 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 e como eu tô tirando o fone porque, como eu tô no celular aqui, tá dando eco, né? Aí quando eu vou falar, eu tiro, né? Para não dar dobrado. Que é uma coisa que várias vezes se aplica, inclusive na internet, que é o riso que você fala. O riso é o riso de um grupo. Quando você tá na internet, não existe um grupo, existe você. Então, o riso do outro não te puxa, porque você não está rindo junto com os outros, né? Não existe, não é uma sitcom onde você já tem ali as risadas ali para te incentivar, né? Então ali você tem o poder de ser uma pessoa amarga e falar assim, não, deixa eu criticar tudo a todos. E aí a internet, ela justamente, ela deu esse poder para que todo mundo possa criticar tudo, né? Porque eu agora sou anônimo, então até se eu te quiser te xingar, falar várias coisas, pegar as suas coisas na internet, te difamar, né? Hoje eu tenho o poder em minhas mãos para ser o que eu quiser ser, né? E sem importar com nada. Não, é muito interessante isso que você está falando, porque e interessante porque ao mesmo tempo é super contraditório, né? Porque a internet você encontrou uns grupos, né? De repente você sozinho você não teria coragem de falar determinadas coisas, mas aí você meio que recebe uma legitimação de outras pessoas que pensam igual. Mas ao mesmo tempo você está sozinho, que é exatamente isso que você falou, né? Então você tem, é, vamos dizer assim, o aval de um determinado grupo para falar as besteiras que você quiser falar, e ao mesmo tempo você se sente protegido, né? É meio parecido com a história do carro, né? Eu estou dentro do meu carro, eu acho que estou dentro da minha casa. Então, eu acho que eu posso fazer qualquer coisa quando. Não, você está à rua pública, É, não está na sua casa. Você tem que obedecer às normas que todo mundo deveria obedecer, mas dentro do carro eu me sinto como se eu estivesse sozinho, como se eu tivesse dono da situação. É meio parecido, né, com essa história maluca da internet. E eu estou falando isso porque eu acabei de ler um livro chamado Animal Social, que fala como o nosso cérebro
se desenvolveu para que nós fôssemos seres sociais, que a gente precisasse pertencer, porque como o nosso crânio é muito grande, a gente precisava nascer incompleto, então precisava ser cuidado, senão a gente morria. Então, evolutivamente, pela sobrevivência da espécie, se criou a necessidade de pertencimento, porque senão você ia ter o filho ia largar lá e ele ia ser comido pelos animais e a gente não estaria aqui hoje. Então, Então, mas aí, nessa pode falar, desculpa. evolução, a gente teve que a pertencer é muito importante para a gente. Tanto é que as pesquisas demonstram que a dor física, aliás, a dor da exclusão ativa as mesmas regiões do cérebro da dor física, ou seja, ser excluído dói de fato, né? Que nem a dor física. Então, mas aí entra até o ponto da onde nós somos a comédia do nosso drama, né? Porque você entra numa questão de somos seres sociáveis, mas a gente caminha para uma individualização, onde queremos fazer parte de um grupo, mas ao mesmo tempo não pertencemos a nenhum, né? É uma coisa tipo que vai para um lado, vai para o outro, né? Porque que aonde cai isso sou um ser social, eu quero saber dos meus direitos, mas também esqueço meus deveres, né? De que se eu quero dormir às 9, o cara gosta de escutar o som até às 11, então meio termo vamos às 10, né? Não, eu quero brigar ali pelo meu direito, eu quero brigar ali pelo meu direito, não, mas e aí, qual que é o meio termo, né, para a gente viver em sociedade, em comunidade? Né? Sim. E hoje em dia, todo mundo achou que a pandemia viria para unir as pessoas, mas as pessoas continuam na sua própria individualidade, né? Cada um no seu mundinho. Né? E até uma coisa assim que talvez essa questão de aí a gente já vai saindo da comédia, né? Mas falando assim sobre a questão social, onde a gente vai entrando para essa questão de depressão, todas essas questões, que é onde chega um livro que todo mundo acha que é infantil, mas eu não consigo enxergar esse livro como infantil, que é O Pequeno Príncipe. Né? Porque, para mim, O Pequeno Príncipe é um livro sobre suicídio. Né? Não sei se as Sim. pessoas entenderam. Eu Né? acho que não, Porque o mas que é O Pequeno Príncipe? Sou eu vivendo no meu planeta. Eu encontro o meu amor. Aí eu abandono o meu amor, sinto falta desse amor, onde eu quero voltar para ele, vou passeando em cada mundo, onde, ou seja, por exemplo, tem o senhor negócios, tem um outro. Então, ou seja, cada ser humano é o seu próprio mundo. E ele vai visitando esses mundos isolados de cada ser humano, onde ele não se identifica com nenhum ser humano. E aí o final da história eu quero voltar para minha rosa. Mas ele sempre conseguiu viajar. Mas para voltar ele não consegue. E para ele voltar, o que ele precisa? Que a cobra morda ele para ele morrer. Porque ele não consegue viver sem sua rosa. Né? Então, ou seja, você não consegue se encontrar no mundo dos outros, você abandonou o seu mundo e a única solução que você vê é o suicídio, que é a cobra matando você. é. Sim, sim. É um livro denso. Né? Cheio de metáfora. Muita gente não entende mesmo. Então eu falei assim, ué, não, peraí, isso daqui não é infantil, não. E tem muito a ver com esse momento, por mais louco que seja, ou exatamente por ser tão louco, né? Que você, ao mesmo tempo, se sente o seu se sente isolado, mas se sente em contato, você se sente protegido, mas se sente pertencendo. É uma loucura, né? Porque de fato você está isolado. Se você só se comunica por aqui, né? Se a sua única forma de expressão descolocar é na rede social e sempre com raiva, né? Porque é isso, né? O hater é a pessoa que tem raiva de quem, né, tem muito seguidor, de quem aparece mais. É quase que uma inveja, né? Eu fico vendo isso com pessoas que eu conheço que têm muitos seguidores, né? Normalmente aquele hater, aquela pessoa mais odiosa, você vai ver tem 100 seguidores. Né? Mas ali Quero ser John Malkovich. ela ali consegue, né, fazer um barulho. É muito louco isso. É muito cômico também, né?
É, então, e hoje a nossa bolha é o celular, né? É, uma extensão quase do corpo, né? Então, e aí esse negócio da comédia, né, que a gente estava conversando, que você fala sobre o seu curso, né, que é um fato. E também, ao mesmo tempo, a comédia, hoje você tem que ter um feeling que ela, eu posso estar errado, mas ela existe uma estrutura, mas hoje você tem que trabalhar com uma estrutura viva, que é você sentir aonde você está, qual que é o seu público e se adaptar àquele momento. Por qual motivo? Por exemplo, eu faço o curso de palhaçaria. E aí, como eu falei assim, eu tenho um pouco de quinta série dentro de mim. E aí era para pegar um objeto e imaginar ele de diversas formas, né? E aí teve um momento assim que eu olhei para o objeto, eu fiz uma carinha, aí tipo, o vibrador, né? Todo mundo fez assim, tipo, né, a reprovação. Aí eu fui fazer, essa semana que eu fui convidado, um curso de improviso, né? Que é Improclube, né? O nome do lugar. E aí, tava toda a turma, e aí falaram assim, ó, vocês têm que ir do jeito que o corpo mandar, o que que seu imaginário vir primeiro, vocês já mandam, né? Não fica tentando fazer uma coisa corretinha. E aí falou assim, eu quero que você me dê um anel. Na hora eu já pensei, vira a bunda, né? Pronto, né? Só que aí eu já pensei, eu falando, não vou fazer isso, né? Porque vai ter um julgamento e tudo mais. Aí a menina pegou e fez isso. Aí a gente caiu no riso. Aí eu falei justamente isso. Eu falei assim, meu, eu tinha pensado em fazer isso, mas o medo é do julgamento. Aí ele até falou, ele falou assim, isso é complicado, nós vamos conversar aqui, mas ele falou a mesma coisa, eu tenho a quinta série viva dentro de mim, então a gente vai conversar para saber se para ninguém existe problema, né? Porque é justamente isso, uma coisa que num grupo não é engraçado, num outro você vai rir, vai ser a melhor coisa que tipo alguém fez, né? Então você tem essa disparidade entre um grupo e o outro, né? É. Só que assim, na hora da criação, você não pode se censurar. Você pode censurar depois. Na hora da criação, não pode ter censura, né? Que é até a É, ideia do tal do brainstorm que eles falam, né? Pô, a criação, eu descobri recentemente lendo um outro livro que tem até o brainstorm de péssimas ideias. Que é você só falar bobagem. Porque aí você se libera para vir as boas ideias, né? Se você pensar, se eu preciso dar uma boa ideia, você trava, né? Então fale sim. besteira. Então, se você não pode se censurar na hora da criação. Aí depois você vai ver se aquilo, né, faz sentido ou não. E pensando no Jung, que a gente gosta tanto, né? Ou mesmo no Freud, você simplesmente reprimir o que passa pela tua cabeça não é bom. Você tem que entender por que que aquilo passou na tua cabeça e integrar aquilo, né? Porque para o Jung é isso, nós somos é, o, o consciente e o inconsciente. O ideal é que a gente integre os dois. Não que a gente reprima e aquilo depois vai reagir de uma forma que a gente não vai conseguir controlar justamente porque foi lá para o inconsciente, né? E o inconsciente a gente não controla, justamente porque é inconsciente, né? É, então, assim, reprimir simplesmente também não é legal, né? O legal é discuta, né? E aí você vai ver se cabe ou não cabe, né? E eu não lembro quem foi que disse isso, se foi o Orson Welles ou tô viajando, que o idiota é mais feliz, porque ele não raciocina tanto, né? O problema é você ser idiota demais e não acaba não raciocinando nada, e aí você soltar uma que já era, você nunca mais vai fazer nada na vida. Mas às vezes é isso, né? Às vezes a gente fica tanto na preocupação desse, meu Deus, o que, que eu vou pensar? Existe muita coisa represada ali, muita repressão, muito julgamento. Então, às vezes, se bombardeia antes com todas as críticas que talvez não vão existir, mas que ao longo da vida você foi vendo e aí você vai calculando, não, mas eu acho que elas vão existir, né? Então você já vai se pré-ocupando com o que vai acontecer, né? É difícil não a gente não se reprimir, né? Porque a gente tem lá o superego que foi criado ao longo da vida inteira, né? Então tá ali controlando a gente, às vezes a gente nem sabe que tá que tem
essa entidade, digamos assim, né? Não é uma entidade, enfim, faz parte da gente, né? Mas é inconsciente, o superego é inconsciente, a gente não tem, não sabe o que está acontecendo ali, dessa briga do id com o superego, né? Aham. Mas eu concordo com o Jung, que simplesmente reprimir, o que acontece? Só causa uma reação contrária com a mesma força, né? O negócio é você entender, né? Então, assim, de certa maneira, lógico que eu não concordo com um humor preconceituoso, principalmente com esse humor de cima para baixo, né? Que você humilha quem está abaixo de você, socialmente, economicamente, ou porque é diferente do teu grupo social e tudo mais. Mas, Sim, ao mesmo tempo, você simplesmente reprimir por reprimir também não é a solução. Você tem que discutir, trazer isso à tona. Existem pessoas assim. Você não vai fingir que não existe esse tipo de pessoa, mas você vai usar isso num determinado contexto que você possa levantar essa questão e discutir, né? Não, não falar assim, não, não pode, não vamos fazer esse tipo de piada. Mas, pô, tem gente que faz, né? Então, você vai negar que isso exista? Vai fingir que não existe? Não, você precisa saber que existe e precisa saber como lidar com isso, né? Porque senão fica só um lado brigando com o outro e cada lado quer ter a sua razão e vai até para o irracional às vezes, né? e hoje em dia nós viramos seres extremamente perfeitos que não perdoamos a imperfeição, Pois como se é, nós não fôssemos, né? o- a comédia é justamente isso, né? Ela torna a comédia, ela deixa todo mundo mais humano, né? Ou ela tem o que mais temos de humano, que é explorar os nossos defeitos, né? Porque o Sim, drama até explora as falhas humanas e tudo mais, mas a comédia explora o defeito mais bobo, que é aquele que você nem liga muito para ele, né? Mas é o que torna a gente humano, porque o defeito do protagonista do drama é o defeito do herói, né? é, As grandes falhas, né? E a comédia, assim, são as pequenas falhas, né? A avareza, é aquela invejinha. Mas a sociedade vê isso como defeito, mas isso é humano. E o grande problema das religiões e tal é justamente isso, né? Você achar que nós devemos ser perfeitos, mas nós não somos perfeitos. E uma hora isso vai dar um coice na gente. Se a gente simplesmente fingir que não pode, dá para não ter inveja, dá para não ser egoísta, dá para não ser vaidoso, são sentimentos que fazem parte da gente e que, de certa maneira, nos protegem também, se tiver um equilíbrio, evidentemente, né? é que às vezes eu não sei se o problema seria a religião, mas o religioso, né? Que você lê algumas partes que convém e esquece os outros, né? Porque se você pegar, por exemplo, digamos a Bíblia como exemplo, existem muitas partes que elas são críticas a si mesmo, né? Então, antes de falar do cisco do olho do teu irmão, tira a trava que tem no teu, Pois é. perdoai 70 vezes 7, ou seja, o pessoal se comete um erro já não perdoa nenhuma, É, né? É claro que eu não estou falando aqui de, vamos colocar um extremo, um pedófilo aí que fica pegando um monte de criança. Não, não é esse tipo de erro. Mas, por exemplo, você faz uma piada idiota e a pessoa fala assim, meu, putz, eu errei, né? Desculpa, né? Você vê ali que o cara tá tentando se retratar, e você fala assim, né? Você foi infeliz, né? Então, mas beleza. Né? Agora, hoje em dia é justamente isso, né? Eu aponto o dedo para o outro, mas eu esqueço que tem três virados para mim. é. Eu fico pensando, Jesus hoje talvez fosse cancelado, né? Porque ele era justamente esse cara que andava com as prostitutas, que escolheu os caras mais comuns para serem os apóstolos, os discípulos apóstolos, né? Não, então, e você vê que a comédia tá até aí também, porque Jesus, nem o povo sabe o que queria.
Porque tem uma parte que ele fala, eu esqueci como é que é, mas é mais ou menos assim. Veio tal profeta e vocês mataram. Veio João Batista, que não bebia, não comia, e vocês criticaram. Aí vim eu, vocês falam que eu sou um beberrão, um comilão, né? Então, raça de víboras, né? Decide o que vocês querem aí, porque o que não faz nada tá ruim, e o que convive com vocês vai na festa também tá ruim, Pois é, você vê, né? Nem Jesus escapou. E ainda crucificaram, né? né? O maior de todos os cancelamentos da história. Não, então eu falo assim, imagina se existisse internet hoje e o pessoal filmando. Ué, Pedro vai virar discípulo? Olha ele lá, ó, a filmagem dele ligando Jesus na cruz lá, ó, 3 vezes. Dá uma boa esquete do Porta dos Fundos, isso, né? Né? Rafael, muito bom conversar com você. Acabou sendo mais extenso o papo do que eu achava. Quero te agradecer imensamente por você ter disponibilizado essa parte aí do seu dia para conversar comigo. Espero que a gente converse mais ao longo do curso, né? Sim, vai ser um prazerzaço. Obrigado mais uma vez, querido. Valeu, Emílio.